Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui na minha cama ainda, porque eu achei que era um lugar muito confortável para fazer e dar a dica que eu pensei hoje. Tô aqui com algumas fotografias, que eu não vou contar o que é ainda, mas o exercício de hoje, a atividade, a ação, a vivência, é um jogo de teatro, de contação de histórias e, sobretudo, de improvisação. Improvisar é você ter uma grande bagagem, um grande repertório, e quando você precisa fazer uma cena ou inventar situações, você recorre dessas bagagens para criar ações. Então, improvisar não é um lugar que é raso, que eu invento qualquer coisa. Eu sempre improviso uma cena, uma fala, uma situação a partir de um repertório que eu já tenho. Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu ouvir, quanto mais eu assistir, quanto mais coisas eu juntar, melhor será meu improviso sempre, tá? Para a gente colocar a improvisação num lugar que é importante para ele, de fato, é a improvisação. O exercício de hoje, ele se inspira num pequeno livro chamado A Fantástica Fábrica de Histórias para Crianças. É uma caixinha muito pequena, com cartas, então ele propõe um jogo, e aí em cada carta, eu sorteio uma carta, tem o começo de uma história. Eu escolhi essa. Então, se eu tirei essa carta, eu vou ler o começo dessa história e aí eu teria que terminar. Por exemplo, na escola, a professora olhou para um desenho da Ana Paula e gostou muito. Depois, olhou o desenho do Bruno, mas não fez muitos elogios. Acontece que o Bruno adora ganhar elogios e pensou que a professora não gostava dele. E então, a história para aqui. Eu precisaria terminar essa história. Eu, por exemplo, agora diria: então, Bruno ficou muito magoado e durante uma semana não quis desenhar nenhum desenho. Foi então que a professora descobriu ou percebeu que alguma coisa estava errada. Conversou com o Bruno, ele contou para ela o que sentia e tudo ficou resolvido. Ela só não tinha elogiado por um descuido. No final, ela tinha adorado o desenho dele e Bruno voltou a desenhar. Bom, foi um exemplo. Esse jogo, quem não tem em casa, qual é a minha proposta? Escrever vários trechos, frases, palavras e montar suas próprias cartas. Para os menores, eu costumo fazer desenhos. Eu entrego papéis, sulfite, menor, tamanhos diferentes. As crianças fazem seus desenhos, eu embaralho e a gente cria essas histórias. Mas, hoje, eu fui para um lugar diferente, que é de memória. Pensando que a gente está longe de tantas pessoas que a gente gosta nessa quarentena, nesse distanciamento, eu pensei em fazer com histórias, propor histórias com fotografias. Então, só para mostrar aqui como exemplo, eu escolhi 4 fotografias que estão embaralhadas, eu já nem lembro quais são todas. E a ideia é eu começar uma história e inserindo as imagens e as pessoas da fotografia na minha história. Além de trabalhar improviso, de um lugar que eu vou recorrer, que é afetivo, que são as fotografias, então isso já é uma bagagem cultural, é uma maneira de matar a saudade das pessoas também. Vamos brincar um pouquinho para ver como é que fica? Bom, vou começar assim. Depois de muitas semanas, o distanciamento social terminou e o tal do vírus foi embora com o vento. Eu fiz as malas e então comecei a viajar o mundo. Encontrei uma ponte que parecia uma grande harpa. E essa harpa tocava mesmo sendo uma ponte gigante. E então a cidade inteira começou a ficar cheia de música. Foi então que eu pensei: por que não chamar minha família? Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, para dar muita risada e dançar essa canção tocada pela ponte de harpa. Depois disso, nós 5 resolvemos pegar as nossas mochilas e ir lá pro interior, do interior, para ver o sol se pôr, num lugar chamado Chapada dos Veadeiros. A gente sentou lá e viu aquele sol se pôr. E para terminar, fomos para a cidade para terminar de ver o sol se pôr sobre todas as casas e as pessoas que ali moravam. Não sei se vocês gostaram, não sei se ficou boa a história, mas só de lembrar os lugares que eu fui e minha família, isso já me fez bem. Então a proposta de hoje é: inventem histórias com um jogo de cartas usando as fotografias de vocês. E depois, claro, me conta aqui embaixo como é que foi essa experiência, tá bom? Um beijo e até a próxima.